O assunto agora é sucessão. Será que os herdeiros sabem como é feito esse processo? Tanto a sucessão dos bens quanto das dívidas também, viu? A dúvida surge quando pensamos, em bens digitais, criptomoedas, jogos, vídeos, questões aparentemente simples, mas que ainda geram dúvidas. Para a gente entender um pouco mais sobre este assunto, está aqui no estúdio conosco a advogada presidente da Comissão de Empresas Familiares e Holding do Instituto Brasileiro de Família, de Direito de Família de Mato Grosso do Sul, Kátia Paiva. Bom dia, seja muito bem-vinda à CBN Campo Grande. Bom dia. Kátia, vamos entender então um pouquinho, sobre essa questão da sucessão. Quando a gente está falando em sucessão, é porque, infelizmente, alguém da família acabou falecendo, né? Nesse momento, imediatamente os herdeiros, ou as pessoas que a sucedem, precisam pensar, nesse tipo de vida prática, que essa pessoa que faleceu acabou de nos deixar? É algo que ninguém pensa. Ninguém quer pensar, né? A ideia de finitude é difícil para todos nós, de enfrentar. Mas hoje, quando a gente começa a trabalhar com planejamentos, e é o que o direito de família ele vem trazendo, uma nova forma de ser visto, essa questão sucessória. Então, a primeira coisa que o familiar vai pensar é quais são os bens materiais, aquilo que é tangível, aquilo que você consegue enxergar, que é um carro, uma casa, sei lá, os bens dentro de uma casa. Tudo isso é mais fácil de você observar, porque ali, é tangível, né? Agora, quando você tem o que é intangível, aquilo que você não consegue imaginar, que a gente está sempre vendo na nuvenzinha, que é o mundo digital, sim, isso é mais complicado de ser organizado pelos que ficaram. Você vai contar ali com a dor daqueles parentes que ficaram, mas precisa ser resolvido. E muitas das vezes é necessário uma organização, um planejamento de todos nós, um planejamento de vida. Hoje, na nossa idade, o que nós vamos fazer? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso projeto? Como que eu devo deixar, às vezes, a garantia para os meus filhos, Somente quando a mãe deixa 3 crianças, alguma coisa assim. Como que funciona isso, Planejamento. Bom, então, antes ainda, antes de tudo isso, quando a gente fala sobre esses bens, qual que é a orientação em caso de óbito? A família ela tem que informar aí instituições, por exemplo, bancos, lojas, sobre crediários, que esse falecido já não existe mais. Como que é feito esse comunicado? Na verdade, geralmente, os parentes nunca... Aliás, eu desconheço quem informe ou informou para alguma loja que faleceu um parente que era devedor. Geralmente, isso não acontece, não ocorre. Mas, quando é feita a abertura do inventário, aquele inventariante ele tem uma responsabilidade. E uma responsabilidade é verificar quais são as dívidas deixadas pelo falecido. Então, aí ele vai ter, às vezes, a dívida do cartão de crédito, que ficou ali vinculada ao banco. Então, ele vai apresentar. Às vezes, o dinheiro que estava na conta bancária vai acabar pagando esse cartão de crédito. Mas, geralmente, não informa. O inventariante é que vai ter que ir atrás para poder levantar quais eram as dívidas, para que, de modo que os bens deixados por ele possa pagar essas dívidas e aquilo que sobrar seja partilhado entre os herdeiros. Entendi. Bom, normalmente a gente imagina assim, uma pessoa que faleceu, um CPF cancelado, né? O cartório, no momento do atestado de óbito, ele não deveria informar esse tipo de... Não deveria ser uma informação em cadeia? Então, na verdade, acontece o seguinte, hoje, mais recentemente, quando o falecido é feito o atestado de óbito, no momento que é feito o atestado de óbito, o cartório já informa a Receita Federal e automaticamente você já não tem mais acesso às contas bancárias. E até porque os herdeiros não podem mais movimentar nenhuma conta bancária após o falecimento, porque tudo que está ali tem que ser objeto agora de declaração. Declaração seja por meio de um inventário extrajudicial ou inventário judicial. Então, você não pode mais ter acesso. E o banco já é informado desse óbito. A informação para o comerciante é que não ocorre imediatamente. Inclusive, muitas pessoas utilizam a própria, às vezes, aposentadoria por meses,
Por isso que você tem a prova de vida, porque o herdeiro não informa, ele continua utilizando, às vezes, o cartão daquele idoso de forma errada. Ele não pode utilizar aquele cartão, ele tem que informar, olha, o falecimento, e aquele que tem direito até a pensão por morte daria continuidade de recebimento. Se for uma pessoa que estivesse ainda trabalhando, né? Ou aquele que aposentado já recebia, já não tem mais direito nenhum. Isso não é uma falha no processo? Isso é uma falha. E como seria para resolver isso? Isso existe. No caso da Previdência Social, por isso que eles falam assim, eu preciso da prova de vida. E às vezes a cada 3 meses o idoso fica falando, puxa vida, eu tenho que ir lá fazer a prova de vida, senão não recebo. Infelizmente, porque nós não temos ainda um sistema que converse. Se houvesse sistema que converse, essa informação do óbito já deveria imediatamente ir para a Previdência Social e automaticamente já seria cancelado aquele benefício que estaria sendo pago. É o que não ocorre. Mas aí nós deveríamos pensar também que as pessoas deveriam ter um pouco de integridade de não utilizar aquilo uma vez que houve o falecimento. Mas eles usam, às vezes, para pagar as despesas do velório. É um assunto difícil, né? É um assunto difícil, né? Enfrentar a realidade da finitude, né? De alguém que... o seu ente querido, enfim, mas também pensar nessa questão prática, né? É sempre muito complicado. Você começou também falando sobre essa questão da transmissão de bens tangíveis, né? São aqueles que são materializados, que os herdeiros conseguem visualizar, mas também aquelas outras situações que as pessoas muitas vezes nem imaginam, né? Por exemplo, contas de e-mail, contas em redes sociais, contratação de serviço de TV a cabo, por exemplo, do tipo, né? Como é que é feito esse tipo de transmissão ou transição de herança? Ok, aí nós vamos falar agora de herança digital. Então, vamos focar na herança digital. Nós temos 2 tipos de herança digital. Nós temos bens digitais e temos as informações digitais. O que são os bens digitais? São as contas do e-mail, a mídia social, os sites pessoais, os arquivos de música, filmes, fotos digitais e tudo isso que nós conhecemos que ficam nesta nuvem. Como realizar o acesso a esses bens digitais? Na nossa legislação, nós não temos uma lei que regulamente isso. Nós temos alguns casos que já ocorreram no nosso país, também fora do nosso país, em que os familiares eles têm que buscar, por meio de uma ação judicial, para ter acesso a essas informações, porque ele é intangível. Então, eu preciso detectar o que aquilo é economicamente valioso, porque às vezes eu vou ter valores de natureza muito mais emocional do que valor financeiro. Por exemplo, nós temos casos de influenciadores que tinham muitas fotos, aí tem toda a sua rede social, e eu quero agora adentrar naquela rede, mas eu não tenho a senha. Então, como é que eu vou entrar se eu não tenho a senha, seja para cancelar, ou às vezes é cancelado porque houve um falecimento, ninguém mais movimentou? Como que funciona isso? Eu tenho que entrar judicialmente porque trata-se de direito personalíssimo, é privado. Então, muitas vezes não é aberto para os herdeiros sem que tenha uma decisão judicial para que você tenha acesso àquele bem digital. Entendeu? Então, é complicado. E aí nós podemos falar da segunda forma de herança digital, que são as informações confidenciais, que aí vem as senhas, os códigos de acesso a informações financeiras, e eu posso entrar na criptomoeda. Porque se você adquire isso, ao adquirir a criptomoeda, você recebe um código. Se você não anotar esse código para alguém, ou entregar para alguém, ou não fizer um testamento, ninguém vai ter acesso. Então, como é que você vai ter acesso a essa parte financeira que você investiu? Então, para isso, que é a minha orientação, que acho que todas as pessoas devem fazer, é o seu planejamento sucessório com relação ao que você tem de investimento, seja de monetário ou emocional, por meio de um testamento.
E aí, nesse testamento que ninguém vai ter acesso, você coloca, inclusive, os seus códigos, as suas senhas, as informações que você facilita para aquele que vai ficar. Que vai ter que resolver toda essa questão aí de natureza familiar. Esse é um novo momento também, inclusive, da sucessão de bens, porque a gente não tinha essa realidade, né, deste testamento digital, né, dessas informações digitais. É um novo momento que a gente começa a viver? Sim, com certeza. É um novo momento. Acho que todos devem se adequar a este momento para compreender que não é porque você casou ou que você tem filhos, mas você é uma pessoa e você produz. E dentro da sua produtividade, o que você tiver, alguém vai ser beneficiado com aquilo que você fez, aquilo que você vai deixar. Seja, inclusive, seus pais, dependendo da idade da pessoa. Um influenciador hoje, às vezes, tem 30, 35 anos. Então, é um novo momento. Eu acredito que todas as pessoas precisam pensar de uma forma mais disciplinar, da maneira como investe, da maneira com que produz e fazer os seus planejamentos pessoais. E um deles é por meio de um testamento. Pode procurar os cartórios estão prontos para isso, eles fazem isso. Na verdade, você não procura o cartório diretamente, você procura um advogado, o advogado vai te orientar a fazer isso da melhor forma. E esse testamento ele pode ser revogado, ele pode ser alterado com base nas suas ideias, nas suas modificações de vida. Mas você precisa deixar isso para alguém, senão vai se perder. Kátia, e se é uma pessoa que ela já tem um nível de relação com seus herdeiros ou com as pessoas que convivem com ela, de compartilhar senhas, né? Falando mais especificamente aí na questão das redes sociais. Uma vez esse ente querido falecido, se essa pessoa que tem o acesso à rede, né, ou às senhas, ela continua usando essa rede social, ela incorre em algum crime? Como que funciona isso? Isso eu não posso te dizer com toda precisão, mas vamos pensar o seguinte, não é um direito personalíssimo? Se a sua senha não é privada, alguém a utilizá-la, você concordaria? Então, partindo do princípio, eu acho que quando a gente pensa no princípio, você deixou a senha para ou aquela pessoa ela sabe, ela conhece, mas você nunca disse para ela que ela poderia ter acesso. E se você não tem só aquele herdeiro, você tem mais outro herdeiro, não haveria conflito de interesses? Então, todas as vezes que você pensar que pode haver um conflito de interesse, não está certo. Bom, pensar, então, ainda que em vida, na morte, parece que é um caminho mais adequado aí, inclusive nesse direito sucessório digital. Posso completar uma coisa? Imagina que você deixou a senha para alguém, você falece e essa pessoa descobre algo que ela não gostou sobre você. E aí ela destrói a imagem daquele que faleceu. Então, quando você pensar em algo, eu acho que eu prefiro pensar sempre no direito personalíssimo, deixe suas coisas reservadas, mas de maneira que as pessoas tenham acesso e vão utilizar aquilo de forma coerente. Eu acho que é um respeito para aquele que nos deixa. Entendeu? Kátia, muito obrigada, viu? São muitos detalhes, né, sobre essa questão da herança e especialmente da herança digital, né? Um novo momento que a gente começa a viver agora e com certeza a gente vai retomar aqui esse assunto em outras oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço a você, ao Anderson, ao Felipe, pela oportunidade de estar aqui, divulgando, inclusive, o nosso Instituto de Direito de Família do Estado de Mato Grosso do Sul. É uma honra estar aqui presente pelo convite e outras oportunidades virão com certeza. Obrigada. Muito obrigada. A gente vai fazer uma pausa, na sequência tem mais informação. O Jornal CBN Campo Grande de hoje, tá recheado. Até já.